Olá, amigos e amigas, telespectadores, assinantes da TVC Itabuna e Ilhéus, você que nos assiste também pelas redes sociais ou pela internet, na nossa página, né, tviplay.com.br. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Nós estamos aqui com mais um programa Alô Cidade Debate, aqui ao lado do Rui Correia, que vai discutir com a gente aqui, dentre alguns temas, vamos falar sobre a Assembleia Legislativa da Bahia, questão de sucessão, vamos falar também sobre a visita do Bolsonaro à Bahia, tem crítica aí do governador Rui Costa, ele esteve no Nordeste essa semana, e vamos falar também sobre a sucessão aqui em Itabuna e em Ilhéus, né? Fatos acontecendo e as coisas vão se ajustando aí até novembro, quando teremos as eleições. Aquele abraço, Rui, mais uma vez juntos aqui. Um abraço, Barbosa, um abraço para os telespectadores. Em tempos de pandemia, estamos aqui, né, fazendo o programa e lamentando as mortes que têm acontecido em nossa região, principalmente, né, no Brasil inteiro, mas principalmente em nossa região, pessoas conhecidas, né. Tivemos essa semana a perda aí do radialista Nel Bastos, como era conhecido lá em Ilhéus, uma figura, né, no meio do rádio muito conhecida. Então a gente lamenta aí, né, e os pêsames à família do Nel Bastos e a todas as pessoas que verdadeiramente eram amigas do Nel, né? E o rádio de Ilhéus perdeu essa figura aí, como também perdeu o Saldanha, né? Saldanha, que é uma figura conhecidíssima há muitos anos no rádio da região, e o nome de Saldanha em Ilhéus, aliás, Saldanha era sinônimo de rádio em Ilhéus, né? Quando a gente falava em Saldanha, já sabia que era rádio. Então a gente lamenta muito essa perda aí do Saldanha. São os tempos, né, Zé Rui? As coisas vão acontecendo e a pandemia aí crescente. Tivemos a reabertura do comércio depois de uma polêmica, fecha, abre, o prefeito recorreu ao tribunal e reabriu o comércio. Após sobre o Nel Bastos, um jornalista, radialista muito conceituado em Ilhéus, na região, era tido como um dos melhores comentaristas de futebol, né? Isso, elegante, um craque. Uhum. Lamentável que ele chegou a ir para UTI e conseguiu voltar, foi festejado e menos de um mês depois ele morre, né? Rapaz. Lamentável. Incrível, né? Mas voltando aqui à nossa tábua, como diz o Paulo Lima, estamos aí nessa questão aí da cidade enfrentando essas medidas e contramedidas judiciais, né? Com relação a isso, confunde a população. Exatamente. E eu acho que confunde também no aspecto de segurança da toda a população. Porque as pessoas não sabem o que acontece. E quando você fala na reabertura do comércio, dá um clima de normalidade. Então as pessoas acham que a pandemia acabou. E na verdade não acabou, né? E Itabuna, não sei se a saúde está preparada caso tenha uma reincidência, um aumento dos casos, né? O prefeito disse que tem UTI suficiente, mas será que tem mesmo? Porque Itabuna, essa que é a questão, né? Na questão da saúde pública, Itabuna Itabuna e Ilhéus continua no centro das atenções do governo do Estado. Né? Então, de repente, você vê essa pressão por abrir o comércio. A gente, Barbosa, é uma discussão perigosa, né? Porque a gente sabe da necessidade do trabalhador ter o seu sustento, de sair para trabalhar. Agora, eu não consigo entender o quanto isso é mais relevante do que a própria vida. Não é verdade? Então, essa pressão dá a impressão que o número não cai, né? Continua crescente o número de casos, e a população, ela, uma hora, um dia, porque o meu entendimento, Barbosa, é que não é só na Bahia, nos estados está ocorrendo isso também. Os tribunais estão reformando ou suspendendo essas decisões liminares dos juízes de primeira instância. Que é quem está no local que Pois sabe. o juiz é que mora no local, ele vivencia a realidade fática, né? E de repente o tribunal fica essa ida e volta, né? Porque o juiz, quando ele toma uma decisão dessa, o juiz da Fazenda Pública, quase sempre ele não toma isso de ofício. O juiz, por si só, não faz isso. Ele tem que ser provocado. E quem provoca a jurisdição, é o Ministério Público, que é o autor da ação, né? Dos interesses. Ele defende os interesses
coletivos e difusos da sociedade. Então, provoca, pega uma liminar e o Ministério Público apresenta dados, argumentos de que não há estudos técnicos que comprovem que está melhorando a situação. Não há, na verdade, em Itabuna ninguém sabe de nada, só ouvi falar, porque eu não vejo uma divulgação institucional, eu não vejo a mídia, essa normal meu, nos apps, dados relativos à condução da saúde de Itabuna relativamente ao Covid. Então, falta comunicação. Gera para eu, desde cedo que eu faço crítica nesse aspecto. O poder público local, ele não está cumprindo o seu papel de bem divulgar a questão da mídia social. Trabalho, me parece que, sabe, nunca trabalhou bem com isso, né? No sentido de esclarecer a população, fique em casa, use máscara. Né? Eu não vi uma política adequada a isso, lamentavelmente. Inclusive tem uma campanha nas redes sociais aí para que reabra o Hospital São Lucas. Eu não sei até que ponto é necessário, né? Mas é um hospital importante de qualquer maneira e seria uma boa oportunidade para que o município reativasse esse hospital. Claro que eu não concordo que entregue esse hospital à Santa Casa. Não, a Santa Casa é uma entidade que, embora tenha um nome de filantropia, Santa Casa é uma entidade particular. Hoje as clínicas atendem dentro da Santa Casa, tem até um novo provedor agora, né? Que é o advogado Valdece, o Valdece, que é conhecidíssimo aqui em Itabuna, uma pessoa correta. E ele agora, é também da Santa Casa? Ele já é da Santa Casa. Agora eu fazia até um apelo ao Valdece que faça o que outros provedores não fizeram até agora, né? Já que pega recurso público, ganhou agora equipamentos doado aí pelo o ex-deputado, né? A gente precisa prestar conta disso, né, Valdece? Mostrar à população o que é que a Santa Casa faz com esses recursos públicos. Porque muita gente diz até que foi mal atendido quando chega na Santa Casa, no Manuel Novaes. Recentemente o Manuel Novaes até suspendeu o atendimento a pessoas carentes que precisavam do atendimento do SUS. Eu vi pessoas vindo com crianças de outras cidades e voltando da porta sem ser atendida, né? Isso foi muito recente. Então a gente precisa ver, se recebe tanto recurso público, né? Recurso que vai dos impostos das pessoas que pagam, e tem má vontade de atender pelo SUS. Então, alguma coisa tem que ser esclarecida aí. Por isso que outro dia eu falei aqui que a Santa Casa era uma caixa preta, no que diz respeito à finança, e teve gente que ficou com raiva, né? Ficou de biquinho, mas é a verdade. Então, vem aqui, o espaço está aberto aqui. Vocês podem chegar aqui e comprovar que eu estou errado e vocês estão certos, né? Porque se clínicas particulares dão certo dentro do hospital e ganham dinheiro, a Santa Casa também ganha dinheiro, né? E tem um recurso ainda que provém do Estado, do Estado que eu digo é da saúde pública, né, Rui? Do SUS. Então, eu acho que quem devia abraçar o Hospital São Lucas era realmente o Hospital de Base de Itabuna, a Secretaria de Saúde do município, que inclusive tem recursos agora, esses recursos que foram provenientes pela Covid-19, né? Essa questão do São Lucas, ela é complicada, né, Barbosa? Porque, na verdade, também o São Lucas é um empreendimento privado. Sim, mas aí o município podia adquirir esse hospital. Aí Eu soube, Rui, que os proprietários já decidiram até vender o imóvel por 12 milhões, que não é caro. Se você comparar o tamanho daquele hospital com 2 salas de cirurgias e tudo mais, ali se gastaria ali em volta de 4 a 6 milhões para se reformar. Então um hospital aí por 18 milhões não seria caro para Itabuna, para o município de Itabuna, que precisa de mais leitos realmente, não só para a Covid, a gente está falando aqui de forma definitiva, né? Nesse caso, eu acho que o mais plausível aí seria a intervenção do governo do Estado, né? No sentido que a desapropriação viesse do governo do Estado, porque aí você teria também mais um equipamento do Estado, né? Porque a gente sabe que, veja bem, a maioria dos municípios circunvizinhos, eles são conveniados com Itabuna. Tá certo? E esse atendimento sempre foi precário, tá certo? Então, essa ampliação, por exemplo, o Estado adquirindo São Lucas e transformando em hospital, né, para esse atendimento específico, desafogaria muito o hospital de base. E o Costa do Cacau também. E era um equipamento, porque Itabuna também tem que analisar o aspecto amplo, né? Além de ser um polo em educação, também um polo em saúde. Quanto mais
você tenha equipamento que você possa, além de atender a população de um modo geral, você também tem um centro de referência educacional, porque você pode ter ali espaço para estágio. Nós temos duas faculdades de medicina na região. Exatamente. Duas, né? São duas. A da Aliás, três. Três, né? Tem uma particular, tem a federal e tem a UESC. Pois é, então a gente precisa também, né, passar a efetivamente ser esse polo também em medicina, que já foi lá no passado, né? Perdeu muito, mas a gente já teve aí também um avanço extraordinário aí com a turma que depois migrou para a Conquista em função da questão econômica. É verdade. E agora, ainda falando da saúde, do hospital, você vê que para o hospital de campanha se gasta milhões, muito mais, e se desmonta rápido, é uma coisa provisória. Então, por isso que eu falei, em caso de 18 milhões que saísse esse hospital, permanente seria barato para o município, né? Exatamente. Nós tivemos aí o Hospital Costa do Cacau, que foi investido mais de 50 milhões. Um excelente hospital, diga-se de passagem, né? Eu tive a oportunidade de ir lá, atendimento excelente. A ideia do governo Rui Costa de privatizar o atendimento também, acho que funciona, né, Rui? Porque o cara, quando é concursado, ele não tem medo de perder o emprego, então ele não está nem aí. Mas o particular, a empresa privada, ela, se o funcionário não está bem, ela demite. Decorre também de uma constatação, que ocorre também, não é só os pequenos municípios, que é a maioria, né? Na área de saúde. Veja bem, eu fui procurador municipal em alguns municípios aqui da região, e toda vez que o Ministério Público ou o Tribunal de Contas apertava o gestor para que abrisse concurso para médico, todos eram um deserto, ninguém, porque na verdade o médico não quer nos submeter a prestar 20 horas a um valor de 8 ou 10 mil reais. Ele arruma um plantão em cada município de uma semana, ele ganha 40 mil. Tá certo? Então, nesse sentido, eu acho que é um avanço também o Estado, em alguns setores, ele começar a privatizar, no sentido de que aquela empresa preste serviço, né, público. Quando aquela empresa não está bem, ele tira. Porque aí você não tem essa questão, você tem o médico permanente. Bom, Rui, está tendo também um movimento na Assembleia Legislativa da Bahia em relação à sucessão, né, do comando da Assembleia. Havia um acordo e esse acordo parece estar sendo rompido, né? Exatamente. É um acordo aí das bases do governador, que o primeiro ano do mandato, o acordo lá atrás foi esse. A turma de Otto Alencar com a turma do senador, o outro. O coronel? Ângelo Coronel. Então o acordo no primeiro ano seria o de Ângelo. O Nelson Léo. Que é, né, ligado a Ângelo. E o segundo ano seria um deputado de ligado a Otto. E parece que esse acordo está sendo rompido. Me vejo, algumas pessoas já vê alguma coisa subjacente nessa movimentação aí das bases governistas. Porque já vê claro que 2020 agora vai servir de parâmetro para medir a força para 22. E das forças que compuseram a base aliada que estão aí no governo de 8 anos. São duas forças à direita, mas que compõem o governo, que é João Leão, vice-governador, né, que é do PP, e o senador Otto. Todos os dois, eles terminaram voltando para a política pelos braços do PT. Não, Otto botou pelos braços. Né? Pois é. O Otto é uma cria do antigo... o Antônio Carlos Magalhães. O antigo, né? O avô. E já estava aposentado, inclusive, como conselheiro do Tribunal de Contas. Tá certo? Voltou para a política. Ele tem um protagonismo que ele substituiu em qualidade o antigo chefe, o antigo líder. Otto é um cara educadíssimo, tal, amigo dos amigos também. Então, ele ganhou espaço no carlismo. No interior, ele não é representado por ACM Neto, mas sim por Otto. E Otto, hoje, segundo as estatísticas, ele lidera
o números de prefeito na Bahia com 80 prefeitos ligados ao PSD. E o índice de aprovação do governador Rui Costa, em média, em todo o estado da Bahia, chega a 78%. É incrível, né? Uma coisa extraordinária. Extraordinária. A gente nunca viu isso na Bahia, né? Assim, um governo de oposição, que era oposição, né? Começou com a oposição porque o carlismo sempre dominou a Bahia. Exatamente. E o PT, através do Wagner, com a sua estratégia muito inteligente, tomou conta da Bahia. 16 anos. E o Rui, diga-se de passagem, não é só questão política, né? Ele é muito mais que político, porque ele foi um grande administrador até agora. Não, eu acho que o Rui, ele conseguiu governar, Barbosa, se consolidar e se tornar um dos mais extraordinários governadores da Bahia, exatamente por isso, porque ele conseguiu, num momento muito difícil da quadra nacional, separar o governador do partido, do PT. Tá certo? Então você naquele vê momento que difícil do PT. ele não sofre nenhum tipo de ataque desgaste, pelo fato dele ser do PT. Um ou outro, né? Não, mas Você aí, faz oposição, mas é minoria. Mas no plano do Nordeste, no plano nacional, ele é uma das figuras hoje mais reconhecidas. Inclusive né, cotado até para ser candidato a presidente. Ele está sendo, pela ala do PT, discutido essa possibilidade. E isso pode, inclusive, alavancar de novo o PT no quadro nacional, porque o Rui hoje é um quadro impecável no sentido de grande administrador e de político, né? Como você disse, não tem nenhuma mácula, tem nada que possam falar do Rui Costa. Uma pessoa, né? A relevância dele decorre exatamente o seguinte, que Rui é um governador, porque Wagner, né? Jacques Wagner, origem judaica, entendeu? Tem todo um aparato. Né? Rui não, Rui é uma pessoa nascida e criada ali em Salvador. Na liberdade, entendeu? Pessoa simplória, simples. Tá. Eu acho que ele quebrou aquela coisa que governador de estado necessariamente tinha que sair das elites. Né? Exatamente. Rui quebra esse paradigma. É verdade. Bom, vamos fazer um intervalo comercial. Na volta a gente faz mais um bloco aqui. Vamos falar sobre a visita de Bolsonaro ao Nordeste e à Bahia. E tem uma crítica do Rui Costa aí, hein? A gente volta daqui a pouquinho. Olá, amigos e amigas, aquele abraço. Estamos mais uma vez aqui de volta aqui com a Alô Cidade Debate, segundo bloco já. Estou aqui com o Rui Corrêa, a gente já falou aqui vários assuntos, né, da nossa cidade, da região e da Bahia. Agora a gente vai falar sobre a visita do presidente Jair Bolsonaro aqui no Nordeste. E o governador da Bahia, Rui Costa, fez uma crítica, né, porque é a primeira vez na história que um presidente visita um estado e não comunica, né, oficialmente, seu cerimonial não comunica ao governo do estado, que ele está ali visitando o estado. Isso significa o quê, Rui, na sua opinião? Olha, eu acho que aí é uma quebra de regra de boa governança, né? Você pode ser adversário ou até feroz, mas cada um cumpre o seu papel. Presidente da República é presidente da República, governador do estado, né? Já houve aquele episódio, Rui, em Conquista, que não deixaram o governador ir lá. Eu acho que é em decorrência disso, né, Barbosa? Inaugurar uma obra. Mas quem começou isso foi o Bolsonaro, né? Porque o Rui, a obra era com dinheiro federal, mas se não fosse o governador que olhou por Conquista e viu... E tinha contrapartida também. E tinha contrapartida do Estado. Sim, mas se não fosse o Rui que olhou por Conquista e quis botar essa verba lá, não existia o aeroporto de Conquista, né? Exato. Então, acho que ali já faltou a habilidade de Bolsonaro e ele tem que se ver como um líder do país e não como político. É isso que eu estou falando. É uma visão que a turma aí, o pessoal das redes sociais diz, é uma visão miliciana da coisa, né? E o chefe de Estado tem que entender, ele não conseguiu entender até agora, Barbosa, que ele é o chefe de Estado e líder de todos os brasileiros. Isso, ele foi queiramos eleito, ou não. Eu discordo dele, mas eu tenho que reconhecer que ele foi eleito com voto popular. Da maioria. E por isso eu tenho que respeitar ele e ele tem que respeitar a liturgia do cargo. E tem que trabalhar por todos. Exatamente. Então, se eu vou à Bahia, custo cerimonial, ligar para o governador, aviso o governador que o presidente vai ter uma agenda em tal local, tal. Se o governador vai ou não, é outra história. Mas o Estado é dele.
Ele também foi eleito. É a mesma coisa de alguém na sua casa e Sem ser convidado. Sem ser convidado. É incrível, né? Mas eu acho que, no mínimo, né, não há crime nisso, mas no mínimo uma falta de bom senso, de elegância política, né? Não vamos tornar, em um momento de pandemia, não vamos tornar as coisas bem mais difíceis. E né? nosso país está precisando de união, né, Rui? E quando os líderes fazem esse tipo de coisa, a população vai junto, né? Quer dizer, então não é para quem é daqui, não é para falar com quem é de lá, que loucura. Aí começa a divisão. Já basta a polêmica aí por uma marca de produto que foi essa semana, né? Eita, país que gosta de divisão, viu? Que deve ter enriquecido só os acionários, acionistas da Natura, né? em bilhões, porque as ações estouraram. E o marketing agradece. Bom, Rui, agora eu vou falar aqui da sucessão, né, municipal de Itabuna, de Ilhéus. Em Ilhéus, o prefeito Mário Alexandre, né, tem a seu favor o fato de que ele é uma figura carismática, popular, está aí nas ruas, está sendo aplaudido, está sendo bem recebido, ganhou no colo aquela ponte maravilhosa que, né, mudou a história de Ilhéus e vai mudar por muito tempo ainda, né, a beleza de Ilhéus, o trânsito de Ilhéus, enfim, virou um cartão postal e foi no seu governo que aconteceu essa obra. Ganhou o Hospital Costa do Cacau no seu mandato, enfim, ele é de sorte, né? Agora, embora diz que lá dentro de Ilhéus hoje, algumas pessoas que comentam aqui a política em Ilhéus falam que o Cacá Colchões, tem o Valderico Júnior, né, estão crescendo também na popularidade. E o prefeito atual está sendo mal visto por essa questão aí das amendoeiras que foram cortadas na Avenida Soares Lopes, que eu acho bobagem a essa altura, né? Porque é um fato que não é o prefeito que chega lá e corta, né? Existe uma secretaria. É todo um estudo técnico, né? Agora, Barbosa, eu me lembro, comentando esse assunto aí, eu me lembro que quando o programa Atrás voltou, a primeira entrevista que nós fizemos aqui foi com o Marão. Foi, é verdade. Certo? E naquele momento ele estava lá atrás. As pesquisas colocavam ele bem lá atrás. E eu comentava, fiz esse comentário, que ninguém poderia achar que estava o jogo, porque ele estava jogando o jogo certo. Né? E a ponte, eu acho que esse que é o grande ganho dele. O Hospital Costa do Cacau e a ponte. Agora, Ainda tem a duplicação agora da avenida. Não, duplicou mais 3 quilômetros, me né? parece, além da ponte. É. E que aquilo valorizou a área toda. Não, inclusive já vão botar novas empresas ali, grandes lojas, já estão querendo fazer um shopping ali, né? Pois é, você vê como é que... né? As coisas Eu mudam. agradeço, eu tenho um apartamento ali. Não, mas no Pontal, o governo do estado também está fazendo saneamento básico que não tinha. Que não tinha. Então, veja bem, Marão, ele conseguiu jogar bem com o Rui. E o Rui, hoje, eu acho que em quem o Rui botar a mão nas costas, é imbatível, Léo. É verdade. Tá certo? E Léo tem um presente de Rui e a gente sente quando conversa com o ilhéense o prazer, sabe, a devoção que ele tem a Rui, porque aquela ponte mudou, né? Vai mudar não, já mudou a história política e econômica da cidade de Ilhéus. Deu outro cartão postal. Ave Maria, aquele sul de Ilhéus, aquela área sul de Ilhéus agora, se já era um show, agora que vai virar mesmo, porque a acessibilidade agora está resolvida. Inclusive um detalhe mínimo que a gente não presta atenção, mas hoje as pessoas podem ir andando, que antes não podia. Para você andar naquela ponte antiga era um perigo, rapaz. O guarda-corpo era baixinho, o carro passando ali, o passeio era meio metro. Agora não, o cidadão que mora na Zona Sul pode fazer uma caminhada da Zona Sul à Zona Norte. Pista de bicicleta. Ciclista, né? Tudo. Maravilha, rapaz. Então, eu acho que tudo isso vai conta a favor do prefeito. Impressionante. Mudou a história econômica da cidade. Vai mudar inevitavelmente, porque... Né? Eu não tenho dúvida não que o atual prefeito se elege. Talvez não seja com uma margem muito grande, mas eu acho que ele se reelege. A simpatia dele, bonachão e tal, ele foi ajustando. É evidente que ele teve, logo no início do governo, a saída de Nasal do governo dele, abalou, mas ele transformou o limão, no meu entender, em limonada. Ele, sabe... Dizem que o time dele não é bom, né? Os secretários, se critica muito em Ilhéus, os secretários, né, que Marão escolheu. E muitas mudanças, né? Você vê que já passaram vários secretários na área de comunicação, na área de turismo, na área de saúde, na área de cultura.
Mas ele está tentando acertar, né? Então parece que ainda não acertou. Talvez não. Mas no conjunto da obra eu acho que ele fez uma administração, digamos, razoável. Né? Não pode-se dizer que foi péssima. Né? Ele teve problemas concretos com relação a servidor, com relação a Ilhéus tem um problema crônico de precatórios, trabalhista que vem de décadas, o mesmo mal que Itabuna sofre. Só que Ilhéus é muito mais forte a relação de custo para a sociedade. É um peso muito grande. Mas ainda assim, eu acho que ele conseguiu viabilizar, e eu acho que a atuação dele nesse mandato tem sido razoável. E outro detalhe, Rui, essa eleição é diferente das demais, né? Tem um distanciamento. Então você está na sua casa, num prédio, no primeiro andar, no segundo andar, aí passa a Mário Alexandre dando um tchauzinho para todo mundo já sabe quem é o prefeito, né? Quem é Mário Alexandre. Está no poder. Aí passa, digamos, aí o outro candidato leva desvantagem. Por quê? Valderico Júnior, aí ele passa na rua, ou digamos, outro candidato, Newton, né? Passa na rua ali, vai acenar para quem, se ninguém sabe quem é ele, não tem aproximação, ele não pode se apresentar ao eleitor, abraçar o eleitor, não tem televisão para mostrar o rosto dele, dizer, esse aqui é fulano. Né? Então, quem é mais conhecido leva mais vantagem. É o que eu digo. E ele, por exemplo, ele tem programas permanentes, que embora a legislação eleitoral proíba ele 3 meses antes, até 3 meses, ele inaugurar, né? Naquele período de 3 meses que antecede a eleição, inaugurar a obra, mas não precisa, ele faz a obra e manda o secretário dele lá fazer as coisas, entendeu? O povo está sabendo que é do governo. Que é dele, entendeu? Então quem está no poder... leva vantagem. Leva vantagem. Principalmente cidade que não tem campanha na televisão, né? É indubitável que leva vantagem. É verdade. Ilhéus, enquanto não tiver televisão que faça campanha local, como tem em Itabuna hoje, sempre vai ter essas peculiaridades, essas diferenças, né? Bom, Itabuna também o quadro continua o mesmo por enquanto, né, Rui? Nós temos aí essa possibilidade da esquerda se juntar, né? Os candidatos de Rui Costa, né? Todos trabalharem juntos. Mas isso depende de muita conversa. Eu não acredito muito nisso, porque eu já vi acordos aqui serem furados, principalmente pela esquerda, né? Aqui tem uma questão nessa sucessão de 20, é que ela está toda focada para as peças que irão competir em 2022. Tanto, não tem, o senador soube que Wagner vai pedir até uma licença do Senado para vir coordenar. Por que isso? Porque Wagner e não o governador? Porque o governador vai continuar inaugurando e Wagner vai ajustar todo o staff do interior. Para quê? Para preparar a campanha dele de 2022. Agora você vê o que é planejamento, né? Há um ano e pouco atrás, se falava numa polarização em Itabuna, né? Os bolsonaristas contra os petistas ou esquerdistas, né? De uma hora para outra tudo isso se dissolveu. O partido que era de Bolsonaro não é mais, continua sendo um grande partido devido às eleições, a estrutura de dinheiro, mas não é mais de direita. Então hoje está tudo no meio caldeirão, né? E aí, só para completar, então por conta disso, as cidades estratégicas da Bahia, o que é? Feira, Conquista, Itabuna está entre Teixeira, elas, né? Jiqué, Feira, Jiqué, Camaçari. Então aqui o governo não vai abrir mão dessa unidade. Ele não vai abrir mão, vai chegar um momento que ele vai chamar aqui e vai ajustar, porque os políticos todos eles, nenhum deles sobrevive sem estar com a mão do governo. E aí tem outra coisa, você tirando hoje o Azevedo, né, que sempre se disse carlista e gosta do Assemineto, você tirando Azevedo, o resto todo mundo é do lado do governo. E o líder do governo, que é o líder da região também, o deputado Rosenberg, ele já declarou que a questão de Itabuna, o inimigo a ser batido aqui é Mangabeira. Tá certo? Eu acho até com um certo exagero atribuir essa força a Mangabeira, porque pelo que eu estou vendo no andar da carruagem, a candidatura de Mangabeira, ela está começando a se inviabilizar por conta exatamente daquilo que sofreu lá atrás, na eleição passada.
a falta de estratégia, de atração, de pessoas, de apoio. É ele contra o mundo. Entendeu? Então vem aqui, Wagner, bota aqui uma candidatura da base com o Augusto e com o Geraldo, adeus. Com a estrutura do Estado. O governador vem 2 ou 3 vezes aqui. Mas o governador não fez nada para o Itamar. Não fez nada. Uma reserva de água que acabou o nosso problema de água. Tá certo? Uma policlínica, um hospital regional, porque aquilo não é só de Ilhéus. Tá certo? O governador olhou assim, para mim, o governador foi o melhor governador da história política da Bahia, aqui do sul da Bahia. Quem mais contemplou com políticas e com benefício foi Rui Costa. Com certeza. Agora, né, de qualquer forma aí, como eu disse, você tirando ali a ideologia do Azevedo, que não tem ideologia, mas ele sempre se diz carlista, e do Mangabeira, que embora o líder do seu partido está na base de Rui também, que é o PDT, né? Félix Júnior. Ele já até criticou o Félix outro dia também, né? O Mangabeira soube, né? Então é complicado. Então, tirando esses 2 candidatos, qualquer um que ganha aí, tá tudo no barco aí do governador, né? O Som, que é sucessão de Fernando Gomes, seria, né, do barco de Rui também, porque o Rui apoiaria Fernando. Como Fernando não é candidato, deve apoiar também, né, o Som. Aí você tem o Augusto Castro, que é apoiado pelo Otton, essa altura pelo Wagner, que está coordenando a campanha também, e se ganhar também o governador não vai deixar de apostar. E parece que o Geraldo Simões quer ressuscitar sendo vice de Augusto, né? Então tá aí essa coisa toda, mas 80% aí. Eu não sei se, porque dele eu não ouvi isso, né, de Geraldo. Não, mas quem o me comentário. falou, a fonte que me falou, Rui, é a fonte que está na coordenação da campanha do Augusto. Então não acredito que seria mentira, não. E para Geraldo seria um grande negócio, porque ele hoje é o último colocado das pesquisas que estão rodando aí, né? Que eu tive acesso, ele é o último. Então, politicamente ele acabou. Para ele ressuscitar só seria de uma forma dessa aí. Verdade. Bom, a gente está acabando o programa, Rui, né? Vou finalizar aqui o programa por hoje. Lembrando que o Comércio Itabuna voltou a reabrir, o shopping está reabrindo essa semana, mas você, consumidor, você que está nos assistindo, vá com calma, vá com cuidado, máscara, álcool gel, se cuide, né? Se precavenha, porque essa doença não escolhe ninguém, não. Não tem um público-alvo, não. Ela pega qualquer um que der bobeira. Então a gente tem que ir com muito cuidado, né? Porque a coisa está feia ainda. E aproveitar e dizer que fique em casa, continua valendo. Use máscara e fique em casa. É isso aí. Por hoje é só, um forte abraço, nos veremos na próxima semana. Até lá. Até lá.